Fala galera, chegando aqui no canal Urubus para fazer mais um vídeo para a gente falar de Mengão. Eu sou Vitor Tavares, para quem não conhece o canal, para quem não me conhece, sou professor, graduado em Educação Física, trabalho com futsal e futebol de base no Rio há alguns anos e trabalho nas escolas também da nossa cidade e do nosso estado. Hoje vamos falar aqui sobre um jogador muito importante do Flamengo, que acaba de receber mais um prêmio do jornal É o País, foi escolhido como o Rei da América, né? Pô, jogou muito a Libertadores de 2022. Você já deve saber a cola que eu dei agora. A gente vai falar do Pedro, até porque está aí na capa do nosso vídeo também. A relação Pedro, time do Flamengo, Vitor Pereira, que está um pouco preocupante no sentido de que Pedro, ele pode ser a solução para o Vitor Pereira e ele pode ser um problema para o Vitor Pereira. Vou explicar. Mas antes, queria pedir a vocês que, por favor, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho das notificações aí e compartilhassem o link da live com o máximo de gente que vocês puderem. Tá? Claro, se vocês gostarem, não gostando, também podem comentar, podem dar o dislike, que faz parte do show, né? Comenta aí o que você acha do que vai ser falado aqui agora, e a gente pode sim debater. Convido vocês a conhecer o canal, vir nas lives ao vivo, que a gente pode trocar essa ideia mais tranquilamente. Vamos lá. O Pedro, goleador nato, entrou na melhor fase dele em 2022, e aí 2023 já entra de novo com uma fase muito boa, fazendo muito gol, participando demais da fase ofensiva do Flamengo. Então qualquer treinador gostaria de ter um cara como o Pedro para poder fazer esses gols todos para ele. Ponto. Isso é um ponto. O Vitor Pereira não é maluco, né? Porém, sendo o Vitor Pereira um treinador que prioriza organizar primeiro defensivamente o time, para depois chegar ao ataque, isso é importante. O Flamengo está sofrendo no início da temporada por conta dessa questão defensiva e tendo alguns jogadores que a característica não permite determinadas formas de jogar, em linha muito alta, em pressão muito alta, o jogador não consegue efetuar uma pressão eficaz, entra nessa questão a situação do Pedro ser em alguns momentos a solução, em alguns momentos o problema. Por mais que possa parecer meio louco, o Pedro não necessariamente tem que ser o titular para todos os jogos. Por mais que possa parecer meio louco, como faz para tirar o Pedro do jogo? Então é bem complicado ser o treinador do Flamengo na hora de escolher uma situação dessa. Mas se você precisa priorizar uma marcação alta, em linha alta de pressão, uma pressão pós-perda, você precisa de jogadores rápidos que façam isso com determinada eficiência e voltem em transição defensiva rápida, para que possa recompor e colocar-se à frente do adversário. O Pedro até roubou uma bola e fez um gol contra o Vasco pela semifinal do estadual, mas foi muito mais por um erro bizonho do zagueiro, não desmerecendo o ataque, não desmerecendo o ataque que o Pedro fez, a agressividade da marcação naquele momento, mas foi um erro muito crasso do jogador do Vasco. Porém, essa dificuldade ele carrega. Ele não é um jogador de velocidade, ele não é um jogador que tem a intensidade muito forte para fazer essa recomposição rápida. Não só ele, o Arrascaeta também não tem. O próprio Gabigol se esforça muito, mas não tem essa capacidade de recomposição rápida. E o Everton Ribeiro, que sempre fez isso com facilidade, já está com a idade mais avançada e não tem conseguido fazer. Então o Vitor Pereira fica num dilema. Alguém precisa ou modificar sua forma de jogar, suas características, ou precisa sair do time em determinados jogos. Como é que faz? O Pedro teve lesionado um tempo, ficou sem jogar, o Flamengo por acaso tomou menos gols naquele período, mas também por acaso sofreu mais para fazer gol. Por isso que eu falo, a gente conversa sempre, não é fácil para um treinador fazer essas escolhas. Você não chega no Flamengo e barra o Pedro, barrei, sai Pedro. Com tudo que o Pedro fez em 2022, você não barra o Pedro. Ainda mais porque você não tem alguém com peso, com nome legal para colocar no lugar dele. Por isso eu fiz um vídeo outro dia, tá aí no canal, vocês podem buscar, falando do Bruno Henrique. A partir do momento que o Bruno Henrique voltar, não oferece a mesma qualidade de finalização que o Pedro, mas oferece algo próximo e também oferece isso que o Pedro não oferece. A questão da transição defensiva rápida, a questão da agressividade na marcação, mais velocidade. Talvez seja mais compreensível para o torcedor se o Vitor Pereira tirar o Pedro do time em algum jogo para colocar um Bruno Henrique. Porque se ele tira o Pedro para colocar um garoto, se ele tira o Pedro para colocar o próprio Cebolinha, é questionado demais, é chamado de burro, isso e aquilo outro. Então ele está tendo que se virar com os jogadores que tem, ele está tendo que contar com o apoio desses jogadores e está dando para ver que os jogadores estão apoiando o trabalho do técnico, mas ele tem esse ponto. Eu tenho um goleador nato que não marca ninguém. Como é que eu faço? Eu preciso arrumar um esquema. Eu preciso arrumar um jeito de manter o goleador nato e alguém cobrir.
essa falha que ele deixa. No ano de 2022, que deu certo com o Dorival, tínhamos um jogador ali que fazia muito essa cobertura. Carregava um piano violento que era o João Gomes. O Flamengo precisa ou ter um jogador nesses moldes, ou organizar o time em torno do que o Pedro pode oferecer lá na frente. Fazer do Pedro, sim, ó, a gente vai montar o time baseado no Pedro, tá? Todo mundo tem que correr um pouquinho mais para ter o percentual daquilo que o Pedro não pode me oferecer. Por que isso? Porque ele faz os gols, porque ele define os jogos, porque ele é decisivo, ele é um jogador terminal. Ele vai trazer pra gente algo que compense essa forma da gente jogar. Se não for dessa maneira, em algum momento a gente não vai ter Pedro em campo. Um vídeo que eu fiz outro dia, o rapaz me questionou, tá até aí no canal, você é maluco, não sabe nada de futebol, porque tirar o Pedro, quem tem que sair é o Gabigol. Então, é uma opinião, tá? Eu discordo dele com essa relação, mas é uma opinião. Tirar o Gabigol é um problema muito mais tático do que qualquer outra coisa. Porque o Gabigol, ele oferece funções e variações táticas no campo, ele joga em algumas posições, alguns lugares do campo diferentes do que o Pedro, e ele ainda consegue voltar para recompor com mais facilidade, mais ímpeto do que o Pedro. Então, se alguém vai precisar sair desse time, um deles, que não está nesse vídeo aqui, já é o Everton Ribeiro, que está sofrendo para se manter. Dificilmente vai se manter no time principal. E o outro, infelizmente, seria talvez o Pedro, a depender do tipo de jogo e a depender de quem vai entrar. Então, no momento que o BH estiver de volta, inteiro para jogar, eu acho que vai haver mais um rodízio ali de Bruno Henrique com o Pedro. Não estou dizendo que vai perder o lugar no time nem nada, mas vai ter jogo para cada um, vai ter um tempo para cada um, porque as características são completamente diferentes. E eu concordo, tá? Eu concordo que para fazer um time com uma pegada boa de marcação, precisa começar a fazer essa marcação lá em cima. Então o Pedro ou ele consegue se adaptar a isso, ou infelizmente em alguns momentos, mesmo sendo o goleador que é, o Rei da América, joga demais, faz muito gol, ele vai precisar sair do time. É uma mentalidade de futebol moderno, uma mentalidade de futebol mais avançada, e nós temos que começar a nos acostumar. Mas comenta aí, concordando, discordando, já falei, a gente só pede sempre respeito nos comentários, para que não tenha nenhuma agressividade, ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém. Deixe seu comentário, concordando ou não, se inscreva no canal, compartilhe o link, tá? E like, muito like para ajudar a gente. Valeu? Saudações.